Shalom, shalom, meus queridos irmãos, estudiantes da Palavra de Deus. Hablamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, região sul capixaba, leste da Nata Mineira. Pastor Ilmar, professor aqui da Escola Estadual de Minas Gerais, da cadeira de efetivo de Sociologia e Geografia. Nós também já mencionamos História, Ensino Religioso e outras mais. Falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit, com todos os cursos de teologia livres. Não temos curso oficial aqui do MEC, mas representamos, somos polos de uma faculdade do MEC chamada FACETEM, que ministra o curso superior de teologia. Se você estiver interessado em fazê-lo, basta procurar na descrição do nosso vídeo. Estamos ministrando as aulas do curso intermediário, as aulas chamadas História da Igreja, História do Cristianismo, primeiro bloco. Na aula passada fizemos uma introdução mostrando o surgimento da igreja, as primeiras perseguições, Estevão, e depois de Estevão nós temos no ano 44 a morte de Tiago, não o Tiago, irmão de Jesus, que era uma das colunas da igreja, mas o Tiago, aquele Tiago, irmão de João, os filhos do trovão, chamados Boanerges, né? Filhos de Zebedeu, que eram consertadores de rede na Palestina até Jesus os encontrar. Então, no ano 44, Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, mata então esse nosso irmão Tiago, irmão de João. Então Estevão, mais ou menos no ano 33, teria morrido Jesus. Vamos pensar no ano 34, por aí 35, morre Estevão. No ano 44, 45, nós temos a morte de Tiago, irmão de João, João, escritor de Apocalipse, né, o autor de Apocalipse. E aí a igreja é perseguida, Estevão morre e os cristãos espalham-se pela face da terra. Agora vai começar oficialmente as perseguições do Império Romano. O Império Romano, os imperadores, desde o ano mais ou menos 29 a.C., quando Augusto começou o seu reinado, eles levaram o nome de Deus, passaram a ser também adorados. Então era proibido qualquer culto que não seja ao imperador, né? E eles exigiam isso, exigiam que eles fossem denominados, adorados e venerados. Então Nero, que é esse primeiro imperador que promove a primeira perseguição, nós já estamos, então, a história da igreja também é a mesma história das 7 cartas do Apocalipse. Cada carta representa um período histórico profético da igreja. Começando com Éfeso, a primeira igreja, a igreja apostólica, e logo depois dos primeiros apóstolos, né, com o surgimento das primeiras questões, vamos ter aí as primeiras heresias ou seitas, né? Aécio, o gnosticismo, por exemplo, que achava que Cristo não havia encarnado, né? Nós temos o marcianismo, que negava a encarnação real, condenada no Antigo Testamento. Depois tem o montanismo, o ebionismo, o serintianismo, doutrina que diz que não havia reunião de duas naturezas em Jesus, Jesus não era homem, não era Deus. Tem também o docetismo, que negava a realidade do corpo de Cristo, o arianismo, apolinarismo, eutiquianismo, maniqueus, monarquismo, patripacianismo, indicava o filho com o pai, e por último o sabelianismo. Essas foram as primeiras heresias e seitas que predominaram do ano 33 até o ano 400 e pouco da era cristã. A igreja de Éfeso mostra isso aí, né? Depois nós temos as perseguições da igreja de Esmirna, e o texto diz: o diabo está para lançar algum de vós, tereis perseguições de 10 dias. Então Tertuliano, um dos apologistas defensores da igreja, fala sobre as 10 grandes perseguições, né? Perseguição de Nero, depois a perseguição de Domiciano, a de Trajano, a de Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Severo, Décio, depois nós temos Valeriano e a última perseguição de Diocleciano. Então, nessas perseguições, nós vamos encontrar, então, os grandes mártires, as grandes testemunhas. A palavra mártir, no grego, martírio, quer dizer testemunha. Testemunha é aquele que atesta, que vê, né? Então, esses primeiros irmãos que deram a sua vida em prol do crescimento do Evangelho, e diz o historiador, né, quanto mais se matava, mais a igreja crescia, mais se expandia, mais se espalhava. Nós vamos ter, então, nesse primeiro bloco que estamos estudando, essa história desses mártires, resumidamente. Quem foram esses primeiros grandes mártires? Lembrando que depois de Estevão, no ano 35, mais ou menos, temos Tiago, irmão de João, no ano 45, e agora temos a primeira perseguição de Nero. Nero, aquele imperador meio louco, né? Matou a mãe dele, e ele, então, diz que no ano 64, ele incendiou Roma, pôs fogo em Roma, queimando quase que os bairros todos de Roma, e ficou de lá admirando, né?
lá contemplando aquele fogaréu, os bairros tudo arderam em fogo, a maior parte dos edifícios públicos, os monumentos, casas particulares, e ele ficou presenciando a cena da Torre de Mecenas, onde manifestou o prazer de ver a beleza do espetáculo, né? Como um ator acompanhando com a sua lira, né? Cantando o incêndio, né? Então, nesse tempo aí, ele então teve uma ideia. Vamos colocar a culpa em quem? Quem que incendiou? Então, colocou a culpa nos cristãos. E aí começou então a grande perseguição. Alguns que confessaram pertencer à seita foram os primeiros a ser presos. E em seguida, por informação daqueles primeiros que se prenderam, né, partiu localizando os outros. Eles se reuniam, evidentemente, nas catacumbas de Roma. Né? Então começou a grande perseguição. E a perseguição foi muito cruel. Sabe-se que quantos sofreram por essa ocasião? Não se sabe a quantidade correta de quantos foram. Alguns de 5, 6 mil pessoas, né? Mas o certo é que foram muitas. As torturas eram terríveis. A mais famosa delas era esses crentes, esses cristãos, eram vestidos de peles de animais ferozes, punha neles, né, as peles e colocava os cães a correr atrás, até matá-los esmigalhados, né? Outros foram crucificados. Alguns outros eram colocados nos postes amarrados, besuntados de óleo, né, de piche, e colocavam fogo para iluminar as noites, né? Um alcatrão, incendiados para que pudesse servir de luz para iluminar a cidade durante a noite. Nero cedia até os seus próprios jardins para essas execuções. E ao mesmo tempo também usava os circos, né? Presenciando toda a cena vestido de carreiro, indo até algumas vezes no meio da multidão, outras vezes vendo seu espetáculo do carro. Então, nesse tempo aí, nós encontramos essas grandes perseguições. Consta que o apóstolo tinha o nome de Obrias, que significava justiça e proteção devido à sua grande piedade e dedicação pelo povo. Então, Nero foi o primeiro grande perseguidor. O miserável morreu às suas próprias mãos no ano 63, cheio de remorso e de medo. Depois da sua morte, a igreja teve um descanso mais ou menos por 30 anos. Nós vamos encontrar novamente a segunda perseguição, que vai ser a perseguição de Domiciano. Aí nós estamos já no tempo, nós já estamos então aí no tempo do apóstolo João, é quando João vai escrever suas últimas cartas, né? Aliás, foram todas escritas naquele período, a carta do Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse, que é o último livro. Então, depois de 30 anos de sossego, Domiciano veio e subiu ao trono, e 14 anos de seu reinado, arrebentou a perseguição geral. Depois de 14 anos, foi terrível. E ele localizou os descendentes de Davi, 2 netos de Judas, irmão do Senhor, foram presos e levados para Roma, mas quando ele chegou lá, viu que ele estava com a mão calejada de trabalhar e tudo, zombou deles e mandou embora. Nesse tempo ele perseguiu João, o grande apóstolo João, né? E também Timóteo. Paulo já havia morrido, Pedro já havia morrido, tudo no tempo de Nero. E João diz que ele colocou João num caldeirão de azeite fervente, mas miraculosamente João não teve nenhum dano. E aí foi então desterrado para a ilha de Patmos, onde havia umas minas, e foi para lá trabalhar nas minas, né? E ali ele escreveu então o Evangelho de Apocalipse. Mas depois Domiciano acabou sendo assassinado, desculpe, no dia 18 de setembro de 96, pelo próprio administrador do palácio. E aí então João acabou sendo colocado em liberdade, voltou para Éfeso, onde então escreveu os Evangelhos, as Epístolas, e morreu com mais ou menos 100 anos, deixando um legado do preceito que ele usava muito: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Nesse tempo também Timóteo acabou sendo assassinado, no ano 97, foi morto pela turba numa festa idólatra. Não fizeram caso do seu conselho, zangaram-se por ser reprovado. Diz que ele estava na procissão, né, que estava tendo na cidade. Desculpe, ele entrou no meio e começou a pregar ali no meio daquela procissão. E eles se zangaram por serem reprovados e acabaram batendo nele com paus e mataram Timóteo. Mas nem a cruz, nem a espada, nem animais ferozes, nem tortura puderam prevalecer contra aqueles fiéis discípulos de Jesus. Quanto mais matavam, mais crescia. E depois de alguns anos, tanto os perseguidores como perseguidos teriam deixado esse mundo e ido para a eternidade. Nesse tempo começam a surgir então as primeiras heresias, né? Você tem aí o gnosticismo, né? Que é só voltado para o saber, para a gnose, tudo concentrado no saber. A primeira heresia, que é depois de tempo dos apóstolos, se desenvolveu essa aí. Era amontoado de erro
que tinha sua origem na Cabalá dos judeus. Cabalá é uma história de mística, né? Pegando a Bíblia e tornando toda mística. É uma ciência misteriosa, baseada na filosofia de Platão e no misticismo orientais. Mas já havia essa predição, né? Segundo Timóteo 2, 3, 13, dizia isso. Os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O próprio apóstolo Paulo havia dito isso, que havia combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé, e a consciência esperava, então, dias melhores. Então, essa segunda perseguição é a perseguição que nós temos no tempo de Domiciano. Vamos ficando por aqui, voltamos então com as próximas histórias do cristianismo. Fica na paz, tchau, tchau.